Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Vamos falar um pouquinho da ONU e essa agenda globalista. Repare no logo. A ONU é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. De novo. A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização intergovernamental. Ela não é não governamental, ela é intergovernamental, ou seja, ela une governos de nações. Intergovernamental, criada para promover a cooperação, que as nações trabalhem juntas. Isso é bom. Não é uma coisa ruim, a não ser que as pessoas que estejam ali queiram escravizar o planeta. Aí se torna uma coisa bem ruim. Mas, a priori, não é uma coisa ruim. Cooperação entre nações é algo bom. Vide numa guerra, quando um louco vem te invadir. Na Bíblia nós vemos guerras em que Davi ou Abraão até se aliam com alguém para se defender ou para proteger, né? Para não serem totalmente destruídos. Então, alianças são boas. O problema é que os líderes, como todo ser humano, são pessoas caídas, gananciosas e muitas de índole bem ruinzinha, bem má, e eles, na verdade, o que eles querem é cada vez mais poder para governar o mundo, porque eles estão debaixo do mandato de Satanás, e Satanás quer governar o mundo. Então, esse é o problema de ter uma organização que aparentemente é boa. Lembrando que a ONU ela veio substituir a Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Grande Guerra para evitar que isso acontecesse de novo. E assim que aconteceu a Primeira Grande Guerra, só 20 aninhos depois, a Segunda Grande Guerra, 20 aninhos depois da Primeira, e fomentada pela mesma nação, a Alemanha, eles desistiram da Liga das Nações. Ela falhou cabalmente, mas no lugar dela, vamos tentar de novo, vamos tentar com a ONU agora. Vamos repaginar a Liga das Nações para que ela se torne uma organização como a ONU. Enfim. Eles estão tentando impedir conflitos até hoje. Eu estou só imaginando assim, ok, em 1945 nasce a ONU para fazer a paz e impedir outros conflitos. A África continua se matando, o Oriente Médio continua se matando, e no Ocidente nós estamos nos desarmando. Eu fico pensando, peraí, isso não tem nexo. Aqui no Ocidente, onde a gente tem bastante cristão, onde as pessoas naturalmente todo mundo quer se matar, mas porque tem ainda o cristianismo, tem muita intercessão, tem um pouquinho de Deus ainda, as pessoas são um pouco mais pacíficas. Aí entra o inimigo nesse pensamento pacifista e fala, para que eu preciso de armas? Não tem ninguém querendo me matar. Não, ainda não. Continue tendo a sua arma, você não precisa usá-la. Mas tendo uma arma, talvez o inimigo não venha te matar. Aí eles falam, não, América, Brasil, vocês não precisam ter armas. Desarmem, abram suas fronteiras. Aí vem todos os loucos, ditadores, que querem se matar para cá, e nós não temos como nos defender. Ou, vamos lá, Ucrânia, abra mão das suas armas. How is that working for you now? Como é que tá indo bem essa ideia para você agora? Não. Então, por que a gente se protege? Por que nós temos proteção? Para que os outros malucos ditadores, como a China, Coreia do Norte e outros afins, Venezuela, que está aqui, agora quase toda a América do Sul, não venham nos matar. Só para isso que nós precisamos. Toda nação precisa ser nação e ter um exército para proteger as suas fronteiras.
Agora veja como a agenda globalista ela é tão comunista que todas as nações, pela narrativa midiática, tiraram todos os líderes que eram contra o globalismo. Vocês viram o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos? Sei que muita gente odeia o Trump. Odeiam por quê? Porque a narrativa foi forjada para que ele fosse odiado. E hoje o Biden faz o quê? Fronteiras abertas, desarma, bota doutrinas de gêneros dentro do exército. A propaganda do exército é agora que você for do exército, você ganha a sua cirurgia de mudar de gênero de graça. Mas a propaganda do exército é porque você vai virar um guerreiro. Não quero saber se você é homem, mulher, trans, o que for. Você tem que ir para o exército porque você quer ser um guerreiro para defender a sua nação. O que tem a ver com sexo? Absolutamente nada. O que tem a ver com gênero? Nada, mas essa é a doutrinação da narrativa que nós ouvimos para destruir as nações fortes, para que o inimigo possa causar crises fortes o suficiente para que seja necessário ir buscar ajuda em outro lugar. Com todos os burocratas não eleitos que querem continuar viajando de jatinho enquanto você precisa economizar, porque diesel, gasolina, álcool, isso polui muito, muito, muito o ambiente. Não pode poluir o ambiente. Espera aí que eu vou me reunir com outro lá no outro país, vou com o meu jatinho, só um no avião, enquanto você não pode usar o seu carro todos os dias da semana. Não pensa que isso não está longe. Não. Isso está acontecendo em alguns países. Países como qual? Sri Lanka, quem que estava me falando, tem outros países que faliram. Ao invés de exportar arroz, agora importam arroz porque entraram na agenda verde. Para parar de poluir, tiveram de parar de usar os mecanismos que eles tinham para plantar e colher. Ou seja, a ideia é bonita, a filosofia parece ser bonita, mas ela está ali com o comunismo. Desconfie, desconfie. Tudo que parece muito bonito, desconfie. O Biden falando que vai monitorar nossas eleições. O Biden, ele vai monitorar nossas eleições? Sei. Para ele já monitorou que o Lula ganhou, né? Enfim. A deles eles esqueceram de monitorar. Bora lá. Quais são algumas das... Repare bem nesse logo, tá? Quais são algumas das organizações que estão atreladas à ONU? Essa daqui... Do cantinho superior esquerdo, para quem está na internet e não está vendo onde eu estou apontando ali, é a... Espera aí que eu tenho aqui minha cola. Organização Meteorológica Mundial. Então, nós temos uma organização que monitora o clima mundialmente falando. Agora, a gente sabe que é possível alterar o clima, porque a tecnologia está aí. Gente, é só da Google. A gente não ouve no nosso Jornal Nacional, porque não interessa que nós saibamos certas coisas. Nós temos uma organização marítima internacional. Cadê ela? Essa aqui do canto superior esquerdo. Temos uma organização de aviação civil internacional. Enfim, uma organização mundial da saúde, onde a Austrália já entregou, já assinou lá, que se houver uma próxima crise, uma próxima pandemia, eles entregam a autoridade da nação para a Organização Mundial da Saúde. Eles é que decidem o que a Austrália vai fazer. Tudo que vocês veem acontecendo na Austrália e na Nova Zelândia é teste. Eles são tudo guinea pig. Eles são guinea pig. Rato de laboratório. Tudo que eles tiram da China, fazem ficar uma cara bonita para ver se serve no Ocidente, eles testam na Austrália e na Nova Zelândia. Orem pela Austrália e pela Nova Zelândia. Realmente. E aí, os líderes da Austrália, da Nova Zelândia e de várias outras nações são aluninhos lá do Klaus Schwab. Então, lógico que a doutrina vai ser a mesma. Todos estão se preparando. Então, questione, sempre questione. Olha que interessante o mapa, se você não tinha percebido nos outros slides, o mapa do logo da ONU é um mapa da Terra plana. Muitas pessoas dizem, tá vendo, não é redondo, é plano, porque se a ONU diz que é plano, então é plano. Ó Deus, mas se a ONU mandar você pular, você pula?
Justamente porque a ONU diz que provavelmente não é. Mas, enfim, eu sei que algumas pessoas gostam muito da teologia, da teoria da Terra plana. Eu discordo, ok? Eu creio que o mundo é bem redondinho, assim como o Sol, a Lua e os outros planetas, que a Terra também é redondinha. Quando você vai do Brasil para a China, você consegue ir pela esquerda e pela direita. E nunca ninguém passou por baixo dessa bendita dessa Terra plana. Mas repare só que interessante que o logo deles é igual ao logo ou o mapa da Terra plana. E temos o Grande Reset com esse mesmo logo, mas o Grande Reset não é uma coisa da ONU, é uma coisa de outra entidade. Existe um casamento de entidades aqui. O casamento entre o Fórum Econômico Mundial e a Organização Mundial das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, que é uma organização mundial. Enfim. O que é um reset? Reset é reinicializar, reboot, recompor, restabelecer, redefinir. Ai, deu problema no meu computador, vou dar um reset, vou reinicializar, vou trocar uns negócios aqui, vou dar uma repaginação para ele. Isso é um reset. Então, se a Terra está muito ruim, está muito mal, vamos dar um reset nela. Vamos apertar o botãozinho do desliga tudo, vamos começar de novo. Me pergunto, o que será que eles querem começar de novo? O que está muito ruim para eles? É a fome na África? Talvez precisa ir conversar com os ditadores da África, que têm recursos incríveis, minerais, uau, mas que continuam com uma mentalidade tribal. Talvez seja o caso de perguntar para eles se eles querem mudar. Agora, aplicar algo para consertar a África aqui no Brasil, funciona? Lógico que não. Outra mentalidade, outra cultura, outra geografia, outra história, outro tudo. Mas eles querem resetar o planeta. O que é o Fórum Econômico Mundial que quer resetar este planeta? Se você tem interesse por esse assunto, está aqui o site. Eu printei bastante coisa para mostrar para vocês saberem que eu não estou inventando, estou lá no site do Fórum Econômico Mundial. Por que eu preciso fazer isso? Porque tem gente que não acredita no reset de 2030. Ah, isso é teoria da conspiração. Foi uma teoria da conspiração, agora é uma realidade. E é uma conspiração, sim. É uma conspiração para destruir uma boa parte da humanidade. Ai, não, imagina a depopulação, eles não querem fazer isso, não. Leia o que está escrito e veja se não é isso que está escrito. Muito bem. Fórum Econômico Mundial é a organização internacional de cooperação público-privada, ou seja, comerciantes, pessoas físicas, empresas, indústrias e governo, andando, trabalhando juntos. O fórum envolve os principais líderes políticos e empresariais, culturais e outros da sociedade para moldar agendas globais, regionais e industriais. Se o Brasil não está dentro da agenda, vamos lá conversar com o Brasil para ver se ele se amolda à nossa agenda. Se o líder do Brasil não quer se amoldar à nossa agenda, nós bombardeamos a população com essa agenda, com uma página, uma cara bonita, que todo mundo vai querer isso, e aí a gente se livra do líder. Se isso não der certo, porque a gente está orando muito para as pessoas acordarem, a gente faz uma falcatrua, ou mata o cara, ou dá um jeitinho nas eleições. E foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Mas eles estão orando muito lá também. E talvez ainda tenha uma esperança de uma reviravolta lá, pelas profecias que nós temos ouvido. Olha, além de eu ter sido criada em 1971, pelo visto só eu fui criada de bom em 71. Isso não foi criado. O Fórum Econômico Mundial também surgiu em 1971. Tinha que ter uma coisa ruim, né, para estragar o meu ano, meu Deus do céu. É uma fundação sem fins lucrativos. Onde está o cara mais rico do mundo?
Sediada em Genebra, na Suíça, um país que a gente está meio que de olho nele, na Suíça, porque a Suíça não se envolve em nada, mas se envolve em tudo. Mas não se envolve em nada, não tem rabo preso com ninguém, mas se envolve com tudo. De tudo sai da Suíça. É independente, imparcial. Imparcial? Moldando governos, colocando e tirando gente, semeando, né, como no Canadá. No Canadá, o primeiro-ministro, a primeira pessoa depois do primeiro-ministro, a terceira pessoa depois do primeiro... Tudo de Davos. Tudo do Fórum Econômico Mundial. Todo mundo estudou lá com Clausinho Schwabin. Todo mundo. Ou seja, é um aparelhamento dos governos com pessoas. É como se você pegasse um monte de comunista, como fez a União Soviética, e jogasse para todos os outros países, e eles se infiltrassem no governo. É isso que eles estão fazendo, só que com outro nome bonito, chique. Imparcial, não está vinculado com nenhum interesse especial. Fala sério! Com nenhum interesse especial. É muito esforço de graça, né? Que pessoa filantrópica. Quanto altruísmo. O Fórum busca em todos os seus esforços demonstrar o empreendedorismo no interesse público global, mantendo os mais altos padrões de governança. Governo, controle, poder, manipulação, governança. Que palavra bonita, governança, achei tão chique. A integridade moral integridade moral. LGBT, XYZ. Não, tem mais um monte de letra. Estou inventando, né, minha filha? Porque eu vou lá decorar. Para que eu vou gastar neurônio decorando aquele monte de letra inútil? Integridade moral e intelectual está no centro. Me engana que eu gosto. Mas as mentes estão entenebrecidas e o inimigo é mestre do engano. Por isso, a igreja precisa despertar. A gente não desperta, a gente não acorda e sabe dessas coisas para ir bater em alguém, para ir brigar com alguém. Não, é para nós sabermos interceder para que essa nuvem de entenebrecimento se levante, saia das nossas famílias, da nossa nação. Para que nós tenhamos a firmeza e fé e amor, porque nós vamos precisar. O amor de muitos esfriará. Não é o amor de poucos, é o amor de muitos, inclusive dentro da igreja, se a igreja estiver ignorante, dormindo. Porque ela vai cair, a igreja que dorme vai cair debaixo dessa hipnose da narrativa que nós estamos ouvindo na mídia constantemente. E no Brasil, infelizmente, a educação Paulo Freire é o maior obstáculo para o avanço intelectual e moral dessa nação. E quem passou muito tempo dentro das universidades recebeu uma doutrinação. Sabe o que é engano? Engano, você não sabe, quando você está no engano, você está enganado. Logo, você não sabe que está no engano. Isso é engano. Nós não sabemos que estamos debaixo de um engano quando nós estamos enganados. Nós estamos dentro dele sem saber que estamos nele. Isso é o que o inimigo está trazendo sobre as nossas nações. E é isso que Cristo está rompendo, porque Cristo nos dá uma mente renovada. Por isso nós não podemos parar de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro de tudo nas nossas vidas. É o que nos guia no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, com as nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa profissão, no ensino. É o que nos guia para tudo. Não tem nada maior do que a palavra de Deus. E se você ainda assiste a Globo, pelo amor de Deus, já passou desse tempo. Já passou desse tempo. Assista algo que te edifica, assista uma pregação que te edifica, leia a sua Bíblia. Estava ouvindo um pregador falando esses dias. Tem um censo que eles fazem nos Estados Unidos, chama Barna. E eles fizeram, eles sabem quantos cristãos tem, quantas religiões tem. Eles fazem o censo, as demografias todas. E eles falaram assim, dentre os cristãos que leem a Bíblia, antes da Covid éramos 14%. Chora. Dos que se dizem cristãos, 14% liam a Bíblia. Depois do Covid, 9%.
Porque o cara lia de domingo quando ia na igreja. Chegou, voltou para casa, não lê mais, não sabe ler a Bíblia sozinha, não tem esse prazer. Qualquer narrativa da mídia, ele engole. Eles continuam dizendo, nossas atividades são moldadas por uma cultura institucional única fundada na teoria das partes interessadas. A gente vai ouvir isso muito, se você estiver pesquisando, você vai ouvir capitalismo de stakeholders. É o capitalismo das partes interessadas. Isso significa que todo mundo tem a ganhar, todo mundo tem que se responsabilizar. Isso é bom, para pensar. Quando eu trabalhei na Eletropaulo, quando privatizou a empresa, eles trouxeram uma visão assim, em que nós, os trabalhadores, ganhávamos de acordo com o lucro da empresa. Então, a gente ganhava uma parte. Logo, nós queríamos trabalhar mais, queríamos que a empresa avançasse mais, porque aí a gente ganhava mais, como acionistas. Mas a realidade não é bem essa aqui, porque no comunismo você também tem isso, com essa repaginação aqui. Só que no comunismo, todo mundo é igual, todo mundo ganha igual, menos a cúpula. Né? O Xi Jinping é um fofo. O seu povo é esquelético. Já viu algum chinês gordo? Só se ele estiver aqui no Ocidente. Ou se ele for o líder, o governo da China. Então, nós vemos algumas coisas aqui, o que eles chamam de um capitalismo repaginado, é de fato um socialismo que é um comunismo velado, que é o que nós ensinamos nas nossas faculdades aqui. Então, acorde, vamos acordar. O que interessa mais aqui? Nada. Fórum Econômico Mundial e a ONU, aqui nós vemos a parceria entre os dois, assinam um quadro estratégico de parceria. Se você tiver interesse, você pode entrar no site para ler, eu só vou dar uma rápida passada para a gente saber mais ou menos o que é isso. A parceria da ONU com o Fórum Econômico Mundial foi assinada em uma reunião entre o secretário, o Antônio Guterres, e o fundador econômico, o fundador do Fórum Econômico Mundial, o presidente executivo Klaus Schwab. Para quê? Para acelerar a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, não é uma teoria da conspiração, é uma conspiração que está acontecendo. Você não precisa chamar de conspiração se você não quiser, mas é real. Isso porque tem matérias de revista que falam, é uma teoria da conspiração. Não, é só entrar na internet e ver que os caras estão fazendo isso. E são reuniões importantes que a gente vê presidente. Nós vimos, o nosso presidente foi para Davos. Todos eles. De todos os tempos daqui para trás, até o Fernando Henrique. Eu fui procurar. Não acreditei, mas fui procurar. Não, o Klaus Schwab conversou com a Dilma. Eu queria ouvir essa conversa. Eu queria ouvir essa conversa. A parceria identifica 6 áreas de foco, que são essas aqui, que vocês não estão enxergando, mas são... Primeiro, o financiamento da agenda. Esse dinheiro para financiar essa mídia toda, para financiar esses esforços, tropas e etc., precisa sair de algum lugar, né? Porque eles são contra a guerra, mas eles têm que ter suas próprias tropas também. Então, precisamos de fluxos financeiros para dedicar a essa Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Guarda essa palavrinha que a gente vai chamar de ODS. ODS, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tudo acontece por meio dessas ODS aqui na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Coloca para ela no YouTube para ela tirar foto da tela, tão mais fácil. Para tirar foto de mim não precisa. Mudanças climáticas. Esse é o carro-chefe atual da Agenda 2030. O Covid foi uma bênção para eles. Eles acharam maravilhoso o que aconteceu com o Covid, porque foi uma crise de proporções muito maiores do que eles imaginavam, criada pelo chinês, que é membro que vota
na ONU, membro permanente, você não pode eliminar o chinês, ditador, que viola todos os direitos, como é que chama? Nossa, minha memória hoje está uma benção, oh, glorioso Deus. Direitos humanos, viola tudo que tem a ver com direitos humanos, mas ele é membro permanente da ONU, pode vetar o que ele quiser ali, se ele não quiser, não passa. What? Não, mas a ONU não quer, uma das bandeiras da ONU não é os direitos humanos, não é salvar vidas? Como que o chinês pode vetar? Mudanças climáticas. Pós-Covid, depois que eles usaram tudo que eles espremeram, tudo que eles podiam do Covid, sabe quanto que a empresa farmacêutica ganhou com o Covid? Chuta. Dá um 17 tri. Não sei nem como escreve isso. Eu não sei nem como escreve bilhões. Quanto mais, até a atual data, 17 trilhões de dólares eles ganharam com a crise do Covid. Estão jogando vacina fora. Tudo foi comprado já, tá? Mas não serve mais, estão jogando fora. Posso falar em off? Joga tudo fora, por favor. Alice, para quem está orando por isso, para quem está orando em relação a isso, só falta agora tirar a necessidade da vacina nos presídios e talvez alguns lugares. Né? No transporte público não precisa mais de máscara também, nada. Está faltando só isso. Mas a mudança climática vai ser o próximo carro-chefe deles, já era, vai continuar sendo, e buscando a neutralidade de carbono até 2050, que a tecnologia vai ter que avançar a toque de caixa. Como ela já veio avançando exponencialmente, talvez eles estejam contando com isso. Eu espero que ela avance, eu sou a favor de ter um Tesla. Mas eu preciso ter onde carregar o meu Tesla com energia limpa também. Não adianta só ter o carro que tem energia limpa. Eu preciso conseguir carregar ele com energia limpa. Tem carros que já têm explodido. Pois é. E eu quero que ele não exploda. Então não quero ser teste. Não quero ser teste para eles. Eles dão investimentos e eles têm frente na área da saúde, né? E eles querem tratar ameaças à saúde global que são emergentes. Que se tornem prioridade. Bem se vê que algumas nações, eu não sei se foi só a Austrália ou se mais alguma nação, porque isso foi um pedido que eles fizeram para todos. Inclusive o nosso presidente, quando foi na reunião, o Schwab falou para ele, você vai ou não vai assinar? Ele falou, de jeito nenhum, nunca. O Schwab deu recado de púlpito para ele. Eu não sei se eu coloquei aqui o recadinho de púlpito. Ele falou, nós temos o poder para fazer com que todas as nações façam o que a gente mandar, alguma coisa assim. Depois eu vou achar e vou colocar para o próximo sinais. Ele falando, né, aspas, porque eu assisti o vídeo, então quando a gente vê que a pessoa, fulano disse isso, você tem que ir ver se ele falou mesmo. Né? Às vezes eu ouço, alguém me manda essas figurinhas e o chinês está falando. E aí tem lá, o chinês falou isso, eu mando para minha irmã. Ele falou isso mesmo? Sim? Não? Ok. Alguém tem que saber se tá. Então, eu assisti o vídeo para ver se ele falou aquilo, ele realmente falou. Nós temos o poder de fazer com que as nações se dobrem. E aí eu não gosto do meu presidente, porque ele está lá nadando contra a maré com todas as forças que ele tem. Mas porque não entendi que a maré é podre, a maré está trazendo um monte de esterco para a nossa nação e nós precisamos nadar contra essa maré. Eu sei, gente, é impossível ministrar escatologia sem falar de política. Toda vez que eu chego aqui eu falo, não vou falar, porque eu sei que alguém vai ficar mimimi, mamomó, mamumu. E hoje eu não falei, né? Escatologia é um assunto muito sensível, muito delicado. Nós vamos discordar, ok? Releva, cresce e aparece, discorda e boa, continua ouvindo. Não tem outro jeito. Se nós não soubermos concordar em discordar, não tem como, porque aqui a gente tem 15 opiniões diferentes.
tantas pessoas quanto temos num seminário, numa sala, nós temos opiniões diferentes em várias esferas e hoje o amor está já começando a diminuir bastante. Nós estamos muito, muito intolerantes. Então, não gostou, discordou, escreve lá, não concordo. Ok, ótimo. Também não concordo com você. Legal, continuamos. Vai dar em pizza? Não sei qual vai ser o almoço de hoje, não vai ser pizza, mas no Brasil costumava acabar em pizza, precisa continuar acabando em pizza. A amizade não pode acabar por causa de uma opinião de política. Mas, gente, nós precisamos realmente acordar para saber o que o mundo está querendo e como é que nós intercedemos por nossas vidas, famílias e pela nossa nação, para que nós não nos tornemos o próximo país comunista na América do Sul. A não ser que você goste do comunismo, mas aí, né, aí não, que eu posso fazer se você gosta do comunismo. Eu diria, vai passar férias na Venezuela, mas vai passar férias com a pessoa comum da Venezuela. Depois você me diz. Leve seus pets. Cooperação digital, e aí eles mencionam, né, atender as necessidades da 4ª Revolução Industrial, que é automatizar tudo e todos. Igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Depois, mais para frente, a gente vai ver quem é a filha do Klaus Schwab, a gente vai entender um pouquinho por que essa agenda da igualdade de gênero está tão avançada. E falando nisso, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é isso, né? Então, eu tenho um homem que crê que é mulher, uma mulher que crê que é homem, um homem que crê que é um poste, uma mulher que crê que é um bicho, e está tudo bem, cada um que creia no que quer crer e seja o que quer ser. Mas nós tivemos uma agenda feminista que veio trazer a parte boa da agenda feminista é que ela possa votar, que ela é gente como homem, que ela pode ganhar tanto quanto o homem, algumas coisas assim, né? Tem coisas boas, mais ou menos boas, que desincentivam a mulher a ficar em casa com seus filhos e que ela saia para trabalhar enquanto outras pessoas venham a cuidar dos seus filhos. Essas são as partes ruins, mas ao mesmo tempo, né, a mulher lutou para ter seus direitos, para ter esportes onde ela vai competir junto com as outras mulheres. Então, antigamente só tinha esporte de homem, agora nós temos masculino e feminino. Só que agora eu tenho um homem, que é uma jamanta, que pensa que é uma mulher e que pode jogar num time de mulheres que são mulheres, que têm útero, vagina, seio, produz filho. E esse homem é um troglodita gigante, com todos os hormônios masculinos, um pouquinho menos talvez, mas já formado, com a musculatura formada. Você pode botar o tanto de hormônio que você quiser nesse homem. Ele vai continuar sendo mais forte do que uma mulher. E agora a agenda feminista deu para trás. Porque agora as mulheres vão ter que eram protegidas, entre aspas, por uma boa parte da agenda feminista, agora elas não podem mais competir, que não é mais de igual, elas vão competir, mas nunca mais vai ser de igual para igual. As nadadoras não tem como uma mulher competir contra um homem, que, né, se o cara é profissional. E agora ela tem que dividir os banheiros também. Então, que segurança, não, nos presídios femininos em que eles deixaram o trans, que o homem que pensa que é mulher, entrar, ela engravidou várias. Quer dizer, pensa, isso é um engano que vem e se estabelece pelo entenebrecimento da mente daqueles que se deixam enganar porque não têm o foco em Cristo. Não estão lendo a palavra, que é o que nos ajuda a ter discernimento e sabedoria e enxergar as coisas de forma clara. Agora, a gente tem que falar dessas coisas porque elas estão acontecendo no nosso mundo. Estão acontecendo ao nosso redor. Por que estão acontecendo nesse grau, num país ocidental que se diz cristão? Porque a igreja saiu da esfera do domínio do governo e entregou tudo para o inimigo. Os crentes saíram da educação, saíram da indústria, saíram de tudo quanto era lugar, para ficar tudo escondido debaixo da mesa. Né, a luz quase apagando. Graças a Deus que Deus tem despertado a igreja nesses últimos 20, 30 anos para que a igreja saia debaixo da mesa, para que a igreja volte a assumir o seu lugar na sociedade, em posições de liderança. Para que você... Ai, mas não pode ficar falando de Jesus. Meu filho, você não precisa nem falar de Jesus. Você sendo Cristo, você impede as trevas de chegar.
O que a igreja entrou e ficou agente secreto dormente, célula dormente. Nem exerceu o seu papel de cristão para segurar as trevas, para dar uma opinião. E agora nós estamos colhendo essa nossa ausência da sociedade. Mas ainda dá tempo. Dá tempo, mas a gente tem que correr atrás do prejuízo. Deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Muito bem, temos aqui todas as lideranças das Nações Unidas se envolverão e utilizarão as diferentes plataformas fornecidas pelo Fórum Econômico Mundial para promover o impacto nas áreas mencionadas acima. Que são todas as lideranças? Todas as lideranças são todas as pessoas que são aliançadas com eles, que são todas as nações, porque a ONU é uma aliança de todas as nações, 193 eu acho, atualmente. Que estão, vocês estão identificando algumas pessoinhas aí, né? Deixa eu ajudar vocês. Lá de cima nós já temos o Nelson Mandela. Depois, indo da esquerda para a direita, nós temos o Bill Clinton, a Jacinda, presidente ou primeira-ministra, não sei, da Nova Zelândia. O Modi, que é o da Índia. A Hillary Clinton. A Ivanka, filha do Trump. A filha do Trump foi uma jovem empreendedora lá do Fórum Econômico Mundial. Ela foi de jovenzinha ser doutrinada lá. Interessante? Muito interessante. Frente ao fato de que o pai dela nadou contra o sistema. O Harari, esse Harari aqui, aquele mocinho ali, que ninguém conhece, é o braço direito do Schwab. Esse daí vai botar um chip no seu cérebro em algum dia. Se tu não se esconder e não fugir, você vai pôr assim, feliz ainda. Ele fala, nós não precisamos de um Deus lá no céu, nós somos pequenos deuses aqui na terra. Tem um complexo de Deus, tem a bênção de Deus pela sua linhagem judaica, e entregou, assim como Adão e Eva, o domínio para Satanás. E casado com um homem. Tudo que podia estar de errado com esse homem está errado, e ele está braço direito do Klaus Schwab, que também é outro entenebrado. Ou endiabrado, se diz, né? Começando aqui na segunda fileira, a gente tinha que ter, né? Bill Gates, depois o Zuckerberg, o Emmanuel Macron, não procurei os Soros. O Macron, o Boris Johnson, que é o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, o Trudeau, que destruiu o Canadá, uma nação espetacular. Quando os caminhoneiros os caras dos tratores e caminhoneiros, eles se rebelaram, fizeram passeatas e manifestações por causa do passaporte de vacina, ele e a segunda do comando, ambos que estudaram com Klaus Schwab, descobriram as contas de banco deles, congelaram as finanças de todo mundo que estava naquela passeata. Imagina você ir para a rua aqui, pela sua liberdade, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser na rua, usar meu verde e amarelo, que é a cor da minha bandeira, posso não gostar de repente, né, vai saber. Eu tenho direitos. Eles foram e eles violaram os direitos dos cidadãos porque eles estavam protestando contra o passaporte vacinal que veio da onde a ideia? Organização Mundial da Saúde, que está aliançada com o Fórum Econômico Mundial. Logo, você vê o poder de manipulação e de controle que eles já estão exercendo sobre a sociedade. Angela Merkel, o Trump, o Lula. Esse daqui é o Guterres, é o presidente da ONU. Seguindo para a direita, você tem a Dilma, e essa conversa realmente eu gostaria de ter ouvido. Deve ter sido, no mínimo, para ele estava rindo na cabeça dele. Né? No mínimo, virou piada. O China, lá na última tela, o Biden. O Bolsonaro. Pula o Putin. E, no fim, o rei Charles. Eu não sei como ele vai ser chamado aqui, se vai ser rei Carlos. Né? E já que eu estou falando dele aqui, antes de voltar para o Bolsonaro, a rainha faleceu, todos já sabemos, 70 anos de governo e uma nova era se começa. Eu acho que Deus usa, né? Quem que estava me falando? Lelê estava me falando que uma vez a Valnice ministrou sobre isso e ela falou, no ano tal, como é que era, Lelê? Quando morreu
Quando morreu o rei Uzias, quando morreu o rei fulano, no ano de 2022, quando morreu a rainha Elizabeth II, uma era se findou. E eu sei que vocês que assistem a Débora Barbosa vão achar que ela é uma Illuminati. Eu discordo. Eu discordo de muita coisa que a Débora fala, mas eu assisto mesmo assim, porque eu aprendo muita coisa também. Dentre os intercessores que intercedem por realezas, pessoas importantes, presidentes e afins, uma vez em Jerusalém, lá na Sucat Hallel, conheci alguns intercessores que intercediam pela rainha e tinham contato com pessoas dentro do palácio que cuidavam dela, a serviam. E que ela não só era verdadeiramente crente, mas batizada no Espírito, que ela orava em línguas. E eu peguei dia desses, não deu tempo de colocar aqui, foi uma amiga minha que me mandou. Aliás, ela deve estar assistindo. Obrigada, Rô. Eu vou ler para vocês. Eu sei que a gente duvida de tudo, porque uma pessoa como a Rainha Elizabeth, ela tinha que ser Satanás, né? Mas Deus pode achar, assim, Ele pode resgatar qualquer um de qualquer lugar. Deus pode resgatar. E eu creio que, pelo relatório que eu ouvi lá na Sucat Hallel, um tempinho atrás, e eu creio que ela foi com Jesus. Mas se eu estiver errada, não tem problema, né? Vai fazer o quê? Se estiver errado, estou errada. Mas eu sempre prefiro crer no melhor, né? Então eu falo para vocês, agenda LGBT, agenda 2030, agenda ONU, é tudo uma desgraça, mas Deus. A gente tem que saber dessas coisas, mas a gente tem que saber que o poder de Deus é maior do que essas coisas. Para resgatar vidas e para resgatar nações também, senão a gente parava de orar, né? Foi algo que ela disse para o capelão dela. A rainha exclamou: como eu gostaria de ver Jesus vir durante o meu tempo de vida aqui na Terra. E o capelão perguntou assim para ela: por quê? E ela respondeu assim, emocionada: eu gostaria muito de poder lançar a minha coroa aos seus pés. Então, se ela foi salva ou se ela não foi salva, um dia saberemos, mas eu também gostaria de poder lançar a minha coroa aos seus pés, mas pensa numa rainha que foi rainha 70 anos da sua vida, viu 2 grandes guerras mundiais, conheceu quase todos os presidentes nesses últimos 70 anos. Dizer, isso é uma coroa, isso é uma coroa. Eu tenho uma coroa espiritual, ela tinha 2. Ela tinha uma espiritual e uma coroa de um peso tremendo nessa terra. Tendo feito muita coisa errada e tendo feito muita coisa certa. Bem-vindo ao clube. Então, eu lembro de um Natal, eu até tenho isso nos meus primeiros materiais do estudo do Apocalipse, eu não sei se foi 2017, foi algum Natal, todo Natal ela faz proclamações na televisão, ela diz Feliz Natal para o povo, né? E num deles, não sei cargas d'água por quê. E eles depois tiraram do ar esse anúncio de Natal que ela fez. Ela falou assim: depois desse ano, o Natal nunca mais vai ser o mesmo. Era um ano de muita migração islâmica, era um ano de grandes mudanças no mundo. E eu guardei aquilo, eu falei, algo já está em transição, realmente, de fato. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso.
Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.